Porque vai ter uma porque eu simplesmente fatiei a sociedade. Porque muitos recebem muito e outros recebem pouco, então não tem como fazer tudo. Também. Eu fatiei. Está faltando aquele que não tem, que recebe pouco. Sim, eu fatiei a sociedade. Na verdade, a CLT ela é trazida, ela é baseada, na verdade, no modelo italiano de Mussolini, o modelo fascista de fátias, de divisão. E o que ela faz? Se vocês abrirem agora, caso não tenham analisado ela, vocês vão ver que tem uma série de profissões lá destacadas. Algumas até já foram revogadas, no caso marítimo, por exemplo. Está lá, disciplinado. O que está acontecendo ali? Eu estou dividindo a sociedade. Olha, você é comerciário, você é bancário, você é financeiro, tal. Por que eu vou me preocupar com o trabalho do outro? Você não vai se preocupar realmente, porque o senhor está regulamentado em condições diferentes que supostamente seriam inerentes à sua atividade. Eu tenho 12 horas do vigia, 12 por 36, 12 por 24, eu tenho 6 horas do bancário, por exemplo. Até as polícias não se entendem, você viu como ele está. Não, aí nas funções tudo bem. Aí o serviço público. Eu também tenho várias categorias em si. Sendo que a base remuneratória, os limites, máximo limite, estão na Constituição. Artigo 40. E aí? Sendo que o orçamento, ele é receita que vai ser fundada básica em tributos. E aí? Porque eu também divido as categorias aqui. E essa divisão faz, eu fomento naturalmente. Mas são trabalhadores de atividade de instituição, não vão deixar de ser. Eu tenho atividade perigosa, precisa ser observada, tenho atividade de saúde, precisa ser observada. A rigidez do trabalhador, atividade especial, aposentadoria especial, eu tenho todas as nuances. Mas são trabalhadores. Isso vai ser questionado em comum? Não vai. E eu não paro a sociedade não fazer greve geral? Não, isso não é um fomento à greve geral, tá? Não é um fomento. É só uma observação quanto uma base em comum que acaba sendo diferenciada e eu esqueço que todos são trabalhadores e estão pedindo por melhores condições. Onde? Remuneração, naturalmente, de outra, das suas atividades. E a própria lei fomenta esse sentido. Mas se vocês disserem que eu contei para vocês fomentando greve, não está registrado no direito. É só para vocês entenderem que assim, isso já é construído, pré-construído. Então até o... Tem categorias, tem categoria diferenciada, tem categoria geral, em si, tudo bem. Eu continuo questionando o quê? Melhores condições. Se vocês pegarem as convenções coletivas, elas são similares. Eu tenho naturalmente diferença de uma atividade e outra. Olha, tem adicional aqui, tem a negociação aqui, tal. Mas eu continuo discutindo o quê? Melhores condições. A data base é em janeiro, fevereiro, março, abril. É até um incentivo para não vamos fazer greve em fevereiro, façamos greve em janeiro porque é a data base. Vem para fevereiro. Não, agora eu vou fazer dos comerciais, porque de janeiro foi dos bancários, então as duas rodoviárias vai ser em março. E eu não paro. Mas os senhores viram em 2017. Se acham que excluir uma categoria qualquer não dá problema, só lembrar da greve dos caminhoneiros. E o preço de tudo. Tranquilo? Sigamos. Não que seja mais importante, mas foi o mais rápido, né, para atingir a população, a greve dos caminhoneiros. Sim. Ainda foi branda. Podia ser muito pior. Aliás, foi muito pior, por exemplo. Na época, acho que ainda tinha as balsas, né, pro Acre. Se não me engano. Foi agora. Então, você não tinha trânsito. Você não tinha nem chegado aqui para direto para lá. O preço aumentando. Não tem negociação, outro fator no Brasil. Você é desestimulado a comprar de fora, então vai poderia comprar muito bem. Ou até vai poder comprar muito bem bens de outro país. Não vou mencionar, mas poderia comprar. E de outro lado, poderia utilizar. Mais o custo. O desincentivo à importação que nós temos para comprar internamente, manufatura, mas tudo bem. O sindicato acabado agora, tudo, né? Não tem. Ninguém é obrigado mais a se sindicalizar. Obrigado não é, mas a contribuição que era tributária, e até aqui uma discussão bem interessante também.
eu acredito que vai voltar. Para vocês verem como é que é um caráter econômico. Assim, antes de a gente poder passar para a próxima fase, que é de personalização. O que aconteceu com as contribuições? Alguém que contribui para o sindicato? Eu, 2% por mês. Legal. Olha, só para registrar de novo aí no vídeo, não é nem fomenta nada, tá? Vamos lá. E não tem lá do A, do B, nada aqui também não. Vamos lá. Eu até me perdi aqui. As contribuições. Contribuição. Você quer ver uma coisa bem interessante? Nada contra as pessoas mudarem de opinião. Todo mundo deve mudar de opinião, naturalmente, ao longo que vai crescendo, em idade, na vida, em experiência. Natural. Mas o que acontece aqui? Tínhamos pilares do direito, segurança jurídica, principalmente quando vai falar do povo, significa dizer que algumas coisas são bem difíceis de serem mutáveis, a não ser que a emenda constitucional, a não ser que haja uma modificação. A contribuição sindical, lá no texto da CLT, ela foi interpretada no início dos anos 90, pelos anos 2000, pelo STF, com a natureza tributária e a discussão de que essas contribuições só poderiam ser modificadas por lei complementar, inclusive no ponto de vista de contribuições para financiar previdência, saúde e assistência, contribuições sociais. O que acontece em 2017? Uma medida provisória se converte em lei e diz o seguinte: olha, não é mais obrigatório. Vocês estão no sexto período, nós vamos encontrar em tributário mais à frente. Mas eu disser para vocês o seguinte: para eu modificar um tributo criado com lei complementar, qual seria o outro diploma legal para poder modificar ele? Se eu criei por meio de lei complementar, Emenda qual? constitucional. Hã? Emenda constitucional. Não. Se eu criei por meio de lei complementar, o que eu vou ter de lei para poder alterar esse tributo criado em lei complementar? Lei complementar também. Vou responder. Lei complementar também. Então só poderia ter lei complementar. Se eu digo que eu tenho lei complementar para mudança de contribuição, como é que eu digo depois que eu posso modificar por lei ordinária ou por medida provisória? No intervalo de 17 anos, por exemplo. O que mudou? A Constituição mudou? A interpretação da Constituição mudou? Mas por qual razão a interpretação da Constituição mudou? O que estava acontecendo em 2017 e 2016? Que alguns fenômenos políticos e econômicos estavam acontecendo naquele momento, se vocês lembrarem. Independentemente de hoje aqui, não tem lado, tá? São fatos. O que estava acontecendo? Foi o impeachment da Dilma. Pós-impeachment, mudança do modelo de governo, de modelo de governo é sistemático. Exatamente, é. Vai, depois entra um novo governo. Há uma outra análise econômica, social. Ou seja, eu interpretei também aqui o STF numa condição político-econômica, okay? Uma situação anteriormente consolidada e modificada, mas não com base aqui de trás, em interpretar naquele momento que eu podia modificar porque deveria ser como medida provisória, porque outras situações poderiam ser assim também. E o resultado disso? Inúmeras decisões na Justiça do Trabalho, juiz de primeiro grau, alguns tribunais, e ainda hoje, se você procurar, vai encontrar entendendo que não pode ter lei ordinária modificando a contribuição. Ou seja, para os juízos ainda, alguns tribunais e uma boa parcela também em tributários vão entender: olha, se eu não tenho lei complementar, eu não posso modificar. Então a contribuição ainda hoje deveria ser obrigatória. Mas como o STF interpretou, e aqui nós temos um negócio chamado argumento de autoridade, entenda o seguinte: o argumento de autoridade ele não quer dizer que ele é correto, só quer dizer que tem uma autoridade supostamente legítima respaldada a dizer sobre tal,
e que isso deveria ser aplicado, mas ninguém falou sobre o conceito, a estrutura do argumento, porque se entrar na estrutura do argumento vai ver que tem falácias. STF, então, né? É, Segura aí. foi. Foi ele que. Foi na lei. Podia. Tá. Exato. E aí você tem hoje no texto dizendo que ela não é obrigatória, que ela é facultativa. Se ela é facultativa, ela não pode ser um tributo, porque o tributo ele é obrigatório. Mas acredito que teremos cenas nos próximos capítulos. E vocês vão acompanhar esse ano. Tranquilo? Tranquilo. Mas o sindicato, só uma pergunta aí. Pode contar. O sindicato, através pelo STF, ele entende que o sindicato ele é amparado pela Constituição, blá blá blá, para ser uma lei, ou ele foi criado para. O sindicato é amparado pela Constituição para ser uma lei? Não, perdão. O sindicato ele é para representar uma categoria, representar um. Sim. Então, ele entendeu que não precisaria mais contribuir com esse sindicato? Ele entende, na verdade, só com a contribuição, ele não fala do sindicato. Sindicato, artigo 6º, 7, não tem discussão. Associações em si são representativos, trabalhadores, ponto. O que diz essa contribuição que financia a estrutura sindical, ela é tributária ou não é tributária? E ele vai dizer no passado, ela é tributária, notificada por lei complementar. Ele vem e diz depois, tá, eu tenho a medida provisória. E aí, ela vai ou não vai modificar o tributo que deveria ser por lei complementar? Ah, não, ela vai. Isso é uma insegurança jurídica. O senhor está se referindo àquela contribuição de um dia por ano, né? Não. Obrigatória. Não é aquela? Não. Aquela mensal. Ah, não, pera, desculpa. Aquela de um Eu dia vi por ano. 2% que eu troquei, sim. Não, não pago 2 faculdade por que você mês faz. porque eu quero. Exato. Né? Essa daí é a sua assistencial. Sim. E aí eles agora estão financiando assistencial, só que assistencial muito. Essa aí que era um dia de trabalho por ano, né? Sim. Ah, constitucional, né? E aí eu tenho Sim. o dia de trabalho e eu tenho nas empresas o faturamento. Esse das empresas também é bem grosso. E vai em cima do faturamento delas. Mas vão vir novas situações. Aguardem. Próximo capítulo. Não é STF. Senhores, a fase de funcionalização e a fase de incorporação. Lógico, coloquei algumas perguntinhas aqui na fase atual, porque exatamente é bem reconhecida por aquela palavrinha ali, morosidade. Mas, primeiramente, aqui atrás, a constitucionalização. Como eu comentei para vocês agora há pouco, na institucionalização, eu tinha justiça de trabalho como órgão judiciário? Não. Ela começa a tomar formas nas relações de litígio entre quem? Trabalhadores e empresas? Não, somente empregados. E ela continua para dirimir questão de quem? Dos empregados com os empregadores. Isso é bom? Bom, tecnicamente não, porque ela não vai analisar a relação de trabalho. E isso é trazido até recentemente do século XXI mais à frente. Mas eu já tenho a constitucionalização dela. Em que sentido? As constituições vão trazer ela para dentro do texto e já vai dar um pulo em seguida para eu organizar a justiça do trabalho. Aqui já tem a organização dela. Como que ela se estrutura? Os conselhos antes que iriam discutir as relações de trabalho agora são tribunais. Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal do Trabalho, que vão discutir as relações de emprego ainda? Vão. Mas agora é um órgão do judiciário que profere uma decisão judicial, que tem um processo judicial sendo discutido, que vai ser satisfeita por meio de uma execução judicial. Ou seja, é uma estrutura do Poder Judiciário, concorde ou não. Instalado no 1º de maio, Dia do Trabalhador, perfeitamente lá no Vasco da Gama, tudo bem. Mas instala-se a Justiça do Trabalho, então, como estrutura, como órgão integrante do Poder Judiciário Nacional.
eu institucionalizo ela, mas eu só concretizo ela como órgão a partir dos anos 40. No governo Getúlio Vargas, sim, a partir dali que eu começo a contextualizar na Constituição ela. E é tão interessante eu destaquei aqui para vocês, são duas situações comuns dos trabalhadores, no caso empregados. Fazer greve e lockout. Não tem nada demais. Estão questionando melhores condições de trabalho. A Constituição de 34 e 37 previa como condutas antissociais, ou seja, eu poderia ter greve e lockout? Não. Não há possibilidade. Até hoje não há uma edição de lei para os servidores públicos, como com direito de greve. Interessante. Se nós analisarmos agora aquele pequeno esquema que eu comentei com vocês agora há pouco, onde cada trabalhador tem direito, então, cada trabalhador tem atividade diferente, cada trabalhador tem um trabalho, por que eu utilizo, então, para os servidores públicos o direito de greve? Sendo que a atividade tem natureza essencial em algumas situações e que não podem ser interrompidas. Interrupção da atividade administrativa. Como é que você editou uma lei de greve? Por que se utiliza de forma supletiva ao que vai se aplicar aos empregados e trabalhadores? Poder militar do Estado não pode fazer greve. E como que eu chamo quando eles não saem dos quartéis? Mas motim é punível. E eu vou punir o motim do trabalhador em si? Não é anticíclico. Eu tenho um trabalhador que está reivindicando melhores condições de trabalho também. Mas aí a sociedade separa e é fim. Ou seja, é cultural também, é estrutural, é econômico essa função. E nós chegamos aqui, senhores. Essas duas questões aqui que eu coloco. Os modelos atuais ou situação atual que nós temos, que na verdade ela é concretizada aqui em 43, 42. Okay? A estrutura de trabalho, as regras de processo trabalhista, sim, que nós tivemos naturalmente ao longo dos anos modificação, como essa daqui, a Comissão de Conciliação Prévia, a famosa CCP. Eu, antes de ajuizar a ação, iria ter uma comissão, trabalho, presença, para poder resolver o litígio e ter um termo dizendo, olha, houve solução? Não houve solução. Aquilo vira um título para poder ser executado, aquilo não é um título a ser executado. Inclusive, até no início questionava-se sobre a possibilidade de ingresso na Justiça do Trabalho se não tivesse passado pela Comissão de Conciliação Prévia. É como se, por exemplo, talvez já devam ter visto, para você fazer um pedido em juízo, eu devesse ter provocado administrativamente para depois ajuizar. Mas isso nada mais é do que criar um limite ao acesso à jurisdição, ao acesso à justiça. Diga. Casos específicos para o pedido de um procedimento administrativo, seja qual for, para a gente pular e direto para o judiciário. O senhor vislumbra ou ver um exemplo? De pedir o processo primeiro para depois ir para Não, judicializar primeiro, antes do administrativo. Se eu vejo alguma coisa? Sim. No caso tipo de doença grave, digamos, servidor público quer fazer o pedido da aposentadoria por invalidez permanente. Geralmente acontece muito graves. Mas aí ele não faz um procedimento administrativo, vai direto para o judicial, porque tem uma lacuna que seria o objeto é a vida, né? Sim. Ele está com a doença grave, e aí o juiz interfere, que é o procedimento administrativo. Aí você tem um problema importante, porque de fato você teria que provocar, demonstrar a situação da doença. Você vai acabar nas duas situações fazendo isso. Agora, mitigando isso, você pode provocar muito bem administrativamente. Muitas vezes não vai encerrar em 30 dias, mas o lapso de 30 dias você questionar judicialmente, olha, não tem possibilidade. Isso e é aplicado com o serviço público, mas isso é regra para basicamente o STF ter entendimento nesse sentido. 30 dias do pedido, no caso de previdência social, o Conselho já vai inaugurar diretamente na Justiça. É como se ele limitasse, porque de fato a resposta deveria acontecer. E não pode. Não vai. Tá? Mas situações que o processo administrativo pode ser questionado, um exemplo, você ultrapassou o sinal de trânsito, houve uma autuação. Aquele ato
Seria já inaugurar o processo administrativo ou você teria que aguardar o recebimento, por exemplo, do Código Brasileiro da notificação? Se você não receber, vai ter que arquivar. Eu poderia questionar a justiça antes mesmo de ter o processo administrativo. Em tese, pelo menos seria um ato já. Mas poderia ser questionado? Sim. Outra situação. Questionar licenciamento. Embora não haja, de um lado, pedido em si, mas você pode questionar a inconstitucionalidade daquele licenciamento. Sem procedimento, sim, que você vai discutir o objeto de inconstitucionalidade, na natureza da lei. Então, pode ao procedimento. Tributário, também pode. Alguns juízes requerem procedimento administrativo, mas você pode reconhecer judicialmente direto o pedido de isenção, de determinada situação. Então, são possibilidades, são situações. Muito se ofere com objeto, se observa com objeto. Tá? Então, as comissões de consideração prévia poderiam ser utilizadas para tentar fazer acordo antes de entrar na Justiça do Trabalho. Hoje, são inóculas. Você vai utilizar diretamente a ação trabalhista. Não vai haver esse intervalo. Procedimento sumaríssimo foi um procedimento criado pós-CLT, sim, nos anos 90, para tentar agilizar ainda mais o processo de trabalho. Comentei para vocês, eu tenho valor da causa reduzido, tenho atividades tecnicamente menos complexas, mas a concentração muito maior dos atos na audiência. Tudo precisaria se resolver, inclusive a sentença prolatada em audiência. Eu agilizo muito mais. Mediação e arbitragem, se observarem, desde o início ainda nos acompanha nos dias atuais. Para resolver o processo da morosidade, eu teria um código de processo de trabalho? Muito se questiona uma nova legislação processual do trabalho. Por quê? A legislação processual que está dentro do texto seletista, ela é e não é ao mesmo tempo, ao seu tempo está presente. Ela não tem alguns mecanismos de efetividade quanto à natureza do crédito que é alimentar, precisa de solução direta. Então se questiona, será que eu poderia criar novos meios, tentar flexibilizar ainda mais, que é uma crítica também, para alcançar a satisfação do crédito do reclamante? É uma hipótese. Mas não tem um código de processo de trabalho, não há uma codificação processual do trabalho, a codificação material, a codificação processual se encontra no texto seletista. Resolver o problema de morosidade é uma situação que demanda a própria estrutura. Só vocês pensarem no seguinte: eu tenho aproximadamente, ano, 2.000 processos. Eu tenho, em média, 2 juízes. Eu tenho um ano, 365 dias. É impossível que eu consiga julgar todos no mesmo ano. E no próximo ano eu vou ter também, média, mais 2.000. Então eu herdei dos anteriores para o próximo. E eu vou sequencialmente. A reforma foi uma tentativa de medida anticíclica? Sim. Não vai inaugurar novos processos. Eu vou começar a julgar os anteriores. Porque eu não tenho novos processos. Tudo bem. Mas não tão interessante, tão bom do ponto de vista do trabalhador. De outro lado, contratar mais mão de obra é uma possibilidade? É. Aí vem a pergunta: e o custo dessa mão de obra que vai ser contratada? Porque nós pagamos de novo para a entrega de uma decisão jurisdicional. E aí? Como que fica? E de fato isso é um problema de organização. Quanto mais eu vou contratar, quanto mais melhor? É uma outra hipótese. Se eu resolvesse isso no início, ou seja, lá atrás com os trabalhadores, lá atrás com os sindicatos, lá atrás com as empresas, eu evitaria, como acontece similarmente à saúde, em prevenção? Evitaria. E o que me falta fazer? Aí, no caso, é uma política de Estado. Ou seja, são variáveis que nós trabalhamos para entender. No momento atual, sim, a legislação ela se encerra aqui, lógico, alterações ao longo do tempo. Mas qual vai ser o próximo passo para tentar solucionar? E nós já vimos que o PJE não é o resultado de solução. Não dá para nenhuma justiça. Ele otimiza atos, sim, isso é fácil. Você está em casa, você está viajando, você está no seu trabalho, está chovendo torrencialmente em Porto Velho, você não vai sair daqui e vai até o fórum. Você consegue já tentar mitigar esses atos. Mas, mesmo que eu consiga mitigar, eu consigo ter similaridade de algumas decisões. Mas não muda a estrutura dos processos que cada juiz deveria analisar. Ou seja, é um problema para solucionar, senhores.
não há uma resposta simples, elegante. Nós vamos enfrentar isso, vocês vão enfrentar naturalmente, e ao longo do processo também. Prazos, unidades, é tradicional natural do processo, mas a gente precisa naturalmente modernizar cada vez mais. Tranquilo? Próxima aula a gente fala de princípios. Na minha sequência, o Conselho Nacional do Trabalho, o Superior do Trabalho, e vendo que a justiça é morosa, pessoalmente, o senhor é de opinião de fatiar essa competência. Não conseguiu. Só um minuto, por favor. Na minha opinião, Sim. se Se fatiasse as competências do Supremo, no caso específico do trabalho, já que há uma morosidade, há uma demora múltipla, não seria um fator de celeridade? não. Não porque assim, não são todos os processos que chegam até o STF. E não porque dentre as justiças, a justiça do trabalho ela tem velocidade, mas ela ainda é mais ágil do que as demais. Um exemplo técnico como Rondônia. Mas uma solução pode ser utilizada. Eu preciso ampliar, isso é fato. Aí é administração de pessoas. Eu preciso ampliar a mão de obra e verificar o seguinte. Por exemplo, o juizado especial do trabalho. Eu teria casos de menor complexidade que poderiam ser resolvidos ali? Eu teria, por exemplo, verbas decisórias, que não têm natureza técnica. Olha, 20, 40, 60 salários, meu amigo, juizado especial. Senta lá, pronto. O que está acontecendo hoje com a conciliação prévia? Núcleo de conciliação. Vai passar para aquele. Exatamente isso. Então, eu não tenho a perícia em si. Então, quanto eu poderia ter uma demanda mais simples, um procedimento mais simples, que se tentou, mas entregando diretamente ao juiz. Poderia ser um juizado especial? Poderia. Não que vai acabar como um juizado especial que nós temos no cível, mas poderia, isso é uma hipótese. Precisa de mão de obra? Isso é fato. É interpretar a calção com a peneira. Como é que você coloca uma pessoa para pegar 2.000 situações de vários atos ao longo dela? Então, a gente precisa criar um outro meio aqui. Otimizar por si só, PJE, tecnologia, nós vimos que ajuda. Mas, ao mesmo tempo, olha, está aqui, continua existindo o processo. Não mudou. Então, para o STF, para tirar competência, não vai fazer muita diferença, porque a quantidade de volume em si, não. Mas agora a situação revés, que muitos juízos podem. Está sendo discutido no Congresso Nacional um código de processo coletivo. Nós temos leis que vão disciplinar direitos coletivos difusos. Por que ao invés de eu analisar uma ação individual, eu já não vejo, pelo próprio sistema eletrônico, a ação com pedidos similares, iguais em si, aí depende da categoria, etc. Verso ela uma ação coletiva e discuto ela. Tem-se muito medo, porque no passado, e aqui nós temos situações, ações monstruosas coletivas, até habilitar procurações, informações, liquidar cálculos, enfim, tudo bem. Mas ali você já tem, assim, o que você ia gastar com 10 mil processos, 3 mil processos, já tem isso. Você pega aquele título e vai e liquida. Então é um mecanismo de agilizar o processo coletivo, mas o problema é o contrário. O juiz muitas vezes não utiliza. Extingue o processo coletivo. A não ser que, de fato, ele categoria do sindicato, mas se você tiver a demanda, não. E isso não apenas no trabalho, tá? Um outro exemplo que acontece bastante: serviço público e tributário. Você tem uma situação, um exemplo, supondo nós temos 50 pessoas aqui na sala. Se todo mundo tivesse direito à isenção, não seria muito mais fácil todos reconhecerem sendo objetivo? Ou é uma doença? Todos têm um laudo. Eu posso comprovar cada uma delas. Ao invés de eu ingressar com 50 ações, eu ingresso com uma e a prova vai ser limitada a cada um. Eu gasto, em um processo eu gastaria por 50. Eu vou ter uma decisão e cada pessoa vai liquidar. Então são situações que a gente precisa verificar. Isso vai economizar onde? Isso vai aplicar onde? Mas que poderia agilizar muito mais do que eu simplesmente pensar em fatiar. Porque se o volume de processo que chegasse ao STF fosse considerável, tudo bem. O TST até que sim, porque os recursos vão afunilando. As hipóteses de cabimento vão ficando cada vez mais difíceis. Então, muitas vezes acabam não indo. E eu não sei se eu falei para vocês, mas no Brasil,
enquanto litígio, enquanto justiça e advogado, ele é bem interessante do ponto de vista da estrutura, porque, deixa eu comparar, por exemplo, com o direito inglês na Inglaterra, nos Estados Unidos e alguns países de cunho latino. No Brasil você consegue chegar enquanto advogado até o STF sem que você precise de qualquer outra credencial ou habilitação. Se você for para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, para você ir para os tribunais, você precisa ter uma outra credencial de advogado. Não é a carteira em si, mas uma habilitação para poder exercer a advocacia dos tribunais. Então, assim, mesmo tendo essa facilidade, não são todas as pessoas que vão até o STF. Não são. Então, talvez fatia não seria interessante, mas analisar, transformar um processo individual em coletivo, agilizaria muito. Tranquilo? Próxima aula. Próxima aula, conceito e princípio de arte.